Essa apresentação ela visa explicar os detalhes por trás da temática gerenciamento de cronograma. Ela será apresentada por mim e Denilson Eric, com o intuito de compor a nota da segunda unidade da matéria Gestão de Projetos. Inicialmente, o que é gerenciamento de cronograma? Bom, gerenciamento de cronograma nada mais é do que o processo de planejamento, desenvolvimento, monitoramento e controle das atividades de um projeto. Ela visa garantir que ele seja concluído dentro do prazo estabelecido. A palavra prazo, ela nos remete ao nosso objeto de estudo, que no caso é o bem intangível mais precioso que nós temos. No caso, o tempo. O objetivo do gerenciamento de cronograma inicialmente visa garantir que as tarefas sejam concluídas no prazo, ou seja, no tempo estimado, identificar riscos potenciais de atraso e corrigi-los antes que eles comprometam o nosso projeto, e proporcionando visibilidade e principalmente controle ao gestor e à equipe. Afinal de contas, se nós não sabemos quanto tempo um projeto deve durar, qualquer tempo que ele durar será aceitável. Parafraseando Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, ou qualquer tempo servirá. O cronograma ele é um dos pilares do triângulo das restrições. No triângulo nós temos o escopo, o tempo e o custo. E a alteração de qualquer um desses três fatores ele pode impactar diretamente os demais. Em um exemplo simples, vamos pensar em uma obra. Nessa obra, pretendemos contratar um pedreiro a mais. Esse pedreiro será, por consequência, um aumento no meu custo. Isso tende a gerar uma diminuição no meu tempo, já que eu tenho mais recursos disponíveis para a execução daquele projeto. Assim como se eu tenho um pedreiro a menos, isso também vai tender a proporcionar uma maior quantidade de tempo pela menor quantidade de recursos disponíveis, mas também, por outro lado, fará com que meu custo venha a diminuir. Com relação às etapas de gerenciamento de cronograma, temos inicialmente o planejar as atividades, que basicamente consiste em identificar as tarefas necessárias para concluir o projeto. Logo depois temos o sequenciar as atividades, que consiste em determinar a ordem que elas serão realizadas, porque nós temos dois tipos distintos de atividades, que são atividades que podem ser realizadas simultaneamente ou atividades que são codependentes, ou seja, precisa que uma atividade seja finalizada para que a outra tenha início. Novamente citando a construção civil, nós temos a questão, nós não podemos iniciar a construção da laje de uma casa sem antes que a fundação da mesma tenha sido concluída. Em sequência, nós temos que estimar a duração de cada atividade e, por consequência, também a duração do projeto, desenvolver o cronograma, ou seja, criar um plano detalhado com base nas estimativas já feitas e, por fim, também controlar o cronograma, ou seja, monitorar o progresso com o fim de ajustar conforme necessário para que se tenha a melhor eficiência possível nesse projeto. Bom, com relação ao planejamento, ele é o primeiro passo para garantir que o projeto seja bem sucedido. Uma técnica comum é a estrutura analítica de projeto, que consiste em basicamente dividir o projeto em tarefas menores e mais gerenciáveis. Um exemplo simples, nós temos aqui o projeto, que consiste na organização de workshop e a divisão dessas tarefas, que no caso é a escolha do local, a contratação de palestrantes, a divulgação do evento e a realização do evento. Ou seja, um projeto completo dividido em vários gerenciais diferentes. Com relação ao sequenciamento das atividades, aqui é onde será definida a ordem das atividades e identificada a relação de dependência entre elas. Nós temos aqui o diagrama de precedências e, como exemplo, temos o término para o início, ou seja, a tarefa B ela só pode iniciar após a conclusão da tarefa A. Um exemplo que eu já utilizei anteriormente ilustra perfeitamente isso. Ou seja, eu só posso começar a construir a laje de uma casa após a conclusão da estrutura de fundação da mesma. Temos também o exemplo início para início, onde duas tarefas começam simultaneamente. Ou seja,
ainda seguindo no ramo da construção civil, eu posso muito bem iniciar a construção ou a etapa da parte elétrica da casa, enquanto estou executando a parte hidráulica também. Com relação à estimativa de duração, nós temos a estimativa análoga, ou seja, ela é baseada em experiências anteriores, outros projetos executados, e também temos a estimativa paramétrica, onde é utilizado dados históricos e métricas para prever a duração. Temos o PERT, que é a técnica de avaliação e revisão de programa, que ela consiste em calcular a duração com base em 3 estimativas: a estimativa otimista, a pessimista e a mais provável. Temos aqui o cálculo simples, que temos a duração esperada, é igual ao tempo otimista, mais 4 vezes o tempo provável, mais o tempo pessimista, dividido por 6. Aqui temos um exemplo simples, onde o otimismo é representado pelo fator 4, o provável é representado pelo fator 6 e o pessimista é representado pelo fator 10. Então, temos aqui que a duração esperada para a conclusão desse projeto é em torno de 6,3 dias. Com relação ao desenvolvimento do cronograma, a partir das estimativas é criado o cronograma final, utilizando ferramentas que elas podem ser variadas. Temos uma ferramenta principal, que seria o Graph Gantt, que ele mostra o cronograma em uma linha do tempo. Também divide atividades que são dependentes, interdependentes, tudo isso. Também temos as ferramentas mais populares, como temos o Microsoft Project, que é uma ferramenta Office da Microsoft, que ela é específica para a criação de projetos relacionados a cronogramas. Também temos o Trello, onde ele não vai necessariamente mostrar um gráfico de Gantt, mas ele vai mostrar atividades, conclusão dessas atividades e sequência até mesmo dessas atividades ou comentário, para que o gestor e a equipe tenham um controle do projeto. Com relação ao controle do cronograma, nós temos inicialmente a medição do desempenho, que visa acompanhar as atividades para verificar desvios em relação ao cronograma, análise das variações, que busca identificar quais são as diferenças entre aquilo que está planejado e o realizado, principalmente utilizando ferramentas como a análise do valor agregado, que vai visar justamente isso: aquilo que foi planejado versus aquilo que foi realizado, que está sendo realizado. Em seguida, nós temos a adoção de ações tanto corretivas quanto preventivas, ou seja, a aplicação de ajustes para mitigar atrasos ou até mesmo antecipar problemas que podem vir a surgir. A atualização do cronograma, ou seja, a revisão do cronograma para que ele reflita mudanças aprovadas, garantindo que ele sempre permaneça realista e alcançável, e também reflita o máximo possível da realidade do projeto. Por fim, o gerenciamento das mudanças. Basicamente, é o uso de processos formais para aprovar e documentar modificações necessárias no cronograma. Essas modificações elas precisam ser avaliadas, aprovadas, implementadas e também monitoradas, para identificar se essas modificações foram positivas ou negativas para o projeto. Por fim, é essencial destacar o quão fundamental é o gerenciamento de cronograma para a execução de um projeto. Ele é essencial para manter os projetos organizados, cumprir os prazos e otimizar os recursos disponíveis para o mesmo. Afinal de contas, um cronograma bem gerenciado é a chave para transformar planos em realidade. Obrigado.